Olá, povo católico. Diante da destruição que o mundo e seus pseudo-filósofos, filósofos entre aspas, provocam na inteligência das pessoas, é necessário mostrar Nosso Senhor como Redentor do gênero humano. Tudo o que estamos dizendo aqui foi baseado no catecismo romano, no ensino tradicional da Igreja, no ensino dos apóstolos, no ensino dos papas de todos os tempos, a doutrina imutável da Igreja. E que, lamentavelmente, não é mais falado nas catequeses católicas. As catequeses virou agora brincadeirinha, bate-papos, conversações, debates psicológicos, comportamentais, aquilo que se chama de conversa do nada para lugar nenhum. Atualmente vemos em todos os ambientes a tentativa de ofuscar a realeza de Jesus, apresentando o Nosso Senhor como mais um mestre entre muitos, e não como o único Deus que se fez homem e se sacrificou para livrar o homem do jugo do demônio. A forma que o mundo usa para ofuscar a verdade de que Cristo é Deus, de que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é colocando no mesmo nível que outros falsos líderes espirituais. Maomé, Krishna, Buda, Gandhi, Allan Kardec, afirmando que todos são igualmente bons, mas Nosso Senhor nos avisou que o demônio é o príncipe deste mundo e que não tem parte com ele. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 30. E que este príncipe suscitaria falsos profetas e enganaria muitos. Nosso Senhor disse: guardai-vos dos falsos profetas. Ele vem a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Dizer que cada um tem a sua verdade e repetir essa mentira exaustivamente é uma tática que o mundo usa para ofuscar a inteligência humana, provocando nela o indiferentismo religioso e a confusão que afasta da verdade que é Cristo e sua Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo, está nas Sagradas Escrituras. A Igreja, já após Nosso Senhor voltar ao céu pela ressurreição e estar à direita de Deus Todo-Poderoso, a Igreja é o corpo místico de Cristo, que Ele deixou para dar sequência à evangelização da humanidade, através, obviamente, da sucessão apostólica. Começou com os 12 apóstolos, que se multiplicaram e saíram pelo mundo para difundir o Evangelho de Nosso Senhor. Confessar que Jesus Cristo é o Filho único de Deus e Nosso Senhor encontra o gênero humano imensas e admiráveis vantagens, consoante o testemunho de São João. Quem confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Prova-o também a palavra de Cristo Nosso Senhor, quando proclamava a bem-aventurança do príncipe dos apóstolos. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas antes meu Pai que está no céu. Quando Cristo funda a Igreja, a sua Igreja, sobre o primeiro Papa, sobre o primeiro líder da Igreja, que foi São Pedro. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Realmente, esta fé e esta profissão constitui a base mais sólida para nosso resgate e salvação. Adão apartou-se da obediência devido a Deus quando violou a proibição. Que proibição Adão violou? De todas as árvores do paraíso poderás comer, mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ele caiu no maior dos infortúnios, perdendo a santidade e justiça em que fora constituído, ficando sujeito a outros males.
Uma vez decaído de tão alta dignidade, nada podia levantar o gênero humano e reintegrá-lo no estado positivo, nem as forças humanas, nem as forças angélicas. Em vista de tal ruína e desgraça, não restava, pois, outro remédio senão o infinito poder que o Filho de Deus, assumindo a fraqueza de nossa carne, devia destruir a infinita malícia do pecado e, pelo seu sangue, reconciliar-nos com Deus. A promessa de redenção. Crer na redenção e o professá-la sempre foram condições necessárias para a salvação dos homens, assim que Deus o ensinou desde o início da revelação. No mesmo instante que condenava o gênero humano, imediatamente após o pecado, Deus fez nascer a esperança de resgate, pelas próprias palavras com que anunciou ao demônio a dura derrota que lhe resultaria da libertação dos homens. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua raça e a sua descendência. Esmagará ela a tua cabeça, e tu armarás traição ao seu calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Abraão, na hora em que ia imolar Isaque, seu filho único, por obediência a Deus, veio a ter revelações mais explícitas. Deus, com efeito, lhe dissera: porque assim procedeste a ponto de não poupar teu filho único, eu te abençoarei e multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que jaz nas praias do mar. Tua geração possuirá as cidades de teus inimigos, e em tua raça serão abençoados todos os povos da terra, porque obedecestes a minha voz. Gênesis capítulo 22, versículo 16 e 17. Estas palavras mostram que Deus havia de livrar todos os homens da tirania de Satanás e trazer-lhe a salvação. Ora, o libertador prometido devia ser também filho de Deus, ainda que fosse como homem gerado do sangue de Abraão. O Senhor reafirmou a mesma aliança com Jacó, neto de Abraão. Na ocasião de ver, durante o sono, uma escada firmada na terra, mas com a porta a tocar o céu, e vendo também os anjos de Deus que por ela subiam e desciam, como afirma a Escritura, Jacó ouviu ao mesmo tempo a voz do Senhor que, apoiado na escada, lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, e Deus de Isaque. Dar-te-ei a ti a tua posteridade, a terra com que estás dormindo. E tua geração será como o pó da terra. Hás de estender-te para o oriente e ocidente, para o setentrião e o meio-dia. Em ti e na tua geração serão abençoadas todas as tribos da terra. Gênesis capítulo 28, versículo 12 e 14. Os profetas, cujo espírito era aclarado por uma luz celestial, falavam diante do povo e anunciavam-lhe o nascimento do Filho de Deus, as obras admiráveis que havia de praticar depois de sua encarnação, sua doutrina, seus costumes, seu trato, sua morte e ressurreição, e outros mistérios, como está lá no livro dos profetas Isaías, capítulo 7, versículo 44, ou capítulo 8, versículo 3. Capítulo 9, versículo 6 e capítulo 11, versículo 13 e 53 todo. O nome Jesus é o nome próprio daquele daquele próprio que é Deus. O nome ao mesmo tempo significa Salvador, ou seja, Jesus significa Salvador. Não lhe foi posto casualmente, por escolha e vontade dos homens, mas por ordem e intenção de Deus. Assim o declarou o anjo Gabriel a Maria, sua mãe: Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade é que nas Escrituras se nos deparam muitas pessoas com esse mesmo nome. Assim se chamava
o filho de Navé, Josué, ou Jesus, né, que é uma variação, que sucedeu a Moisés, teve o privilégio negado a seu antecessor de levar à terra de promissão o povo que o mesmo Moisés havia arrancado do cativeiro do Egito. Ou seja, está falando de Josué, né? Que sucedeu Moisés. Assim se chamava o filho de Josedeque, sumo sacerdote, como está lá no livro de Eclesiástico 49, versículo 14. Nessas pessoas não vemos senão uma figura de Cristo nosso Senhor, que de tantos benefícios cumulou o gênero humano. O nome de Jesus também se acrescentou o apelido de Cristo ao nome de Jesus. Acrescentou-se o apelido de Cristo, cuja significação é ungido. Serve para honrar a dignidade do seu ministério. Não é próprio de uma só categoria, mas é uma designação comum de várias funções, como também na antiguidade eram Cristos, sacerdotes, profetas e reis. Ora, quando veio a este mundo, nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si o tríplice encargo e função de profeta, de sacerdote e rei. Por esse motivo é que foi chamado Cristo e ungido para o desempenho daqueles ministérios. Não o foi com uma unção de óleo terrestre, mas de óleo espiritual, quando em sua alma santíssima se derramaram a graça, a plenitude e os dons do Espírito Santo, em tal superabundância que nenhuma outra a poderia jamais comportar. Como sumo profeta, Jesus Cristo foi profeta e mestre supremo que nos ensinou a vontade de Deus e cuja doutrina fez o mundo conhecer o Pai Celestial. Eterno sacerdote, Cristo também sacerdote, não na ordem pela qual na antiga lei os sacerdotes procediam da tribo de Levi, mas por aquele que o profeta Davi exaltou em seu vaticínio. Vós sois sacerdotes eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, versículo 4. Na Epístola aos Hebreus, o apóstolo explana detidamente o fundo dessa passagem. Hebreus capítulo 5, versículo 5. E Rei universal. Reconhecemos igualmente que Cristo é Rei, não só como Deus, mas também enquanto homem, particularmente de nossa natureza. De sua dignidade real, disse o anjo, há de reinar eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 32. É sempre bom lembrar também que quando os reis magos foram adorar a nosso Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, um dos presentes levado foi a mirra. Um dos presentes levados também foi o incenso, a mirra e o ouro. O ouro é justamente, né, o tipo de presente que era dado aos reis. Ou seja, um dos reis magos ofereceram ouro para Nosso Senhor. Ou seja, é o reconhecimento ali que Nosso Senhor era rei. Por isso, um dos presentes dos reis magos foi o ouro. Nada por coincidência. Esse reino de Cristo é espiritual e eterno. Começa na terra e consuma-se no céu. É com admirável providência que Cristo presta os ofícios de rei à sua igreja. Ele a governa, defende-a dos ataques e embuste do inimigo, prescreve-lhe leis, comunica-lhe santidade e justiça, proporciona-lhe ainda por cima força e meios de perseverar. Nos limites deste reino existem bons e maus, claro, como todo lugar. Lógico que nos partidos comunistas não deve ter ninguém mal, né? Todo mundo é lindo e maravilhoso. Existem bons e maus, por direito fazem parte dele todos os homens, né? O reino é de todos. No entanto, aqueles que levam uma vida pura e santa segundo os seus mandamentos, chegam a sentir mais do que os outros a suma bondade e benevolência de nosso rei. Este reino, porém, não lhe foi adjudicado
por direito de herança e sucessão humana, ainda que Cristo descendesse dos reis mais ilustres. Era rei porque Deus reuniu em sua humanidade tudo o que a natureza humana podia comportar de poder, grandeza e dignidade. Entregou-lhe, portanto, o governo do mundo inteiro, e Cristo já começou a dominar, mas só no dia do juízo é que todas as coisas se curvarão plena e incondicionalmente à sua autoridade. Então, nesses tempos onde a catequese dentro da igreja foi destruída, temos aqui um texto do Catecismo Romano, que não é mais citado, não é mais ensinado dentro da grande maioria das igrejas, onde os pastores não estão nem aí, nem para a própria salvação, nem para a salvação dos fiéis. Não edificam em nada. É só defender ecumenismo e, como eu disse aqui no início do áudio, colocar nosso Senhor em pé de igualdade com todos os falsos profetas e ainda dizer que todos os falsos profetas merecem respeito, devemos respeitar, não podemos isso, não podemos aquilo, não. São falsos profetas que tiram uma pessoa do caminho de salvação que é a igreja e corpo místico de Cristo para seguir lendas, fábulas e todo tipo de artifícios e mentiras, colocando em risco a alma das próprias pessoas.